Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! E o Bahia enfrenta hoje a equipe do Boston River, jogando no Monumental do Uruguai, né, da cidade de Montevidéu. O Boston River, né, passou da fase classificatória, enfrentou a equipe do Chile, acabou empatando no finalzinho, conseguiu a façanha de passar para a próxima fase num time muito limitado, né? Um time que está em 13º no Campeonato Uruguaio, tem 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas, né? E aí a gente sabe que talvez em função também de botar muito ao foco na Libertadores da América, em passar do Bahia, e aí ele acaba tendo às vezes alguma situação de botar time alternativo, apesar que são poucos jogos, né? Só 4 nesse Campeonato Uruguaio, diferente do Bahia, né? Que focou exclusivamente nesse jogo tão importante, né? Como eu tenho falado, são os jogos mais importantes dos últimos 35 anos. Foi na primeira fase e volta a ser importantíssimo esse jogo contra o Boston River, jogando lá no Uruguai. A gente costuma dizer, né, que esses times, principalmente aqui da América do Sul, eles levam vantagem, principalmente com relação aos brasileiros, né, jogando em seus domínios, quando se tem aqueles campos acanhados, né, onde eles usam muita catimba, muita violência em alguma das vezes, né? Claro que no passado foi muito pior, mas ainda existe esse tipo de situação, infelizmente. Mas quando se trata de um estádio, né, lendário como o do Uruguai, onde acontecerá o jogo contra o Bahia, dificilmente a gente vai ver, né? Até porque o formato do estádio é aquele antigo, onde a torcida não fica tão próxima, né? Diferente das arenas mais atuais, mais modernas que existem hoje em dia. Então o Bahia, na minha concepção, é favorito também para o jogo do Uruguai, em função do investimento, da infraestrutura, de tudo aquilo que é preparado para que o Bahia enfrenta esse adversário. O Bahia descansou seus jogadores no final de semana, correndo o risco de ficar fora do Campeonato Baiano, né? E a torcida tem cobrado isso muito, principalmente do Rogério Ceni. Mas eu também entendo, né, que é um jogo histórico, que o Bahia precisa nessa primeira partida fazer um resultado que dê tranquilidade para jogar o jogo de volta, assim como foi na primeira fase lá na Bolívia. Eu acho que o Rogério ainda tem uma duvidazinha ali com relação a 3 zagueiros ou não, né? Se ele começa com o Mingo como um falso terceiro zagueiro ali pela ala esquerda, né? Ou se ele utiliza o Juba na linha de 4, dando mais, preenchendo mais o meio campo com jogadores de qualidade e de toque de bola. Obviamente que os vídeos já estão sendo passados para os jogadores, a comissão técnica do Bahia está analisando o adversário, mas eu confesso que se nós pararmos, né, para compararmos individualmente jogadores de Bahia e do Boston River, talvez não queríamos que nenhum do time deles estivesse aqui com a gente, ou teria a oportunidade de ser titular algum jogador do Boston River. Confesso que assisti alguns melhores momentos da fase classificatória e não vi nenhum destaque individual. Claro, muita força, né? Aquela coisa do ímpeto dos uruguaios, sempre querendo tirar vantagem na hora da catimba, na hora da provocação, mas acho que o Bahia tem jogadores muito experientes e que sabem, né, diferenciar, ter o discernimento ideal para não cair em provocação, né, para jogar o jogo, para dar importância realmente ao que vale dentro das 4 linhas, né, focado, tentando não mudar muito o esquema tático do Rogério, que é manter posse de bola, que é toque de bolas rápido, articulações rápidas. Claro que primeira fase teve o algo mais, que foi a expulsão do adversário logo no início, e a gente sabe que 11 contra 11 jogando contra sul-americanos é sempre uma dificuldade grande, independente do adversário, independente do local, mas sendo, né, um campo como é o de hoje à noite, eu acho que o Bahia tem totais condições de voltar de lá com um resultado que dê tranquilidade para jogar na Arena Fonte Nova e conquistar definitivamente sua participação na Libertadores da América na fase de grupos. Então se eu tivesse que apostaria todas as minhas fichas no Bahia. Acho que inclusive que o Bahia vence o jogo de hoje por 1-0, esse é o meu pensamento.
Acho que o Rogério deve manter o esquema tático com a linha de 4, os 3 jogadores do meio ali, que a gente sabe que tem muita personalidade para manter posse de bola, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Na frente, né, o que vem dando certo, Eric Puga por um lado, o Ademir do outro, e o Lúcio sendo esse camisa 9, né, de muita luta, muita dedicação, jogando em casa, certamente vai querer dar algo mais, vai ter família no estádio, isso tudo traz uma motivação ainda maior, e a gente espera que isso seja definitivo e que o Lúcio, né, consiga se manter nesse momento de crescimento, não só individual, mas coletivo perante os jogadores. A linha de 4, né, a gente imagina que seja o Gilberto, que está em condições melhores, principalmente físicas, o Canu, o Mingo e o Luciano Juba. Esse deve ser o quarteto, a linha de 4 ali atrás, com o Marcos Felipe, o titular, né, já que o Rogério alegou que a primeira fase era em função da velocidade da bola, do jogo com os pés, mas o Danilo Fernandes acabou falhando também em jogos que antecederam essa fase eliminatória, portanto eu acho que ele vai optar pelo Marcos Felipe no gol do Bahia. Tá certo, galera? Então esse é o pré do Black, já debatendo, mas sabedores que o Bahia é o grande favorito para passar de fase, inclusive fazendo um resultado positivo, hoje ganhando o jogo por 1-0, essa é a minha opinião. É nessa aposta que eu iria, se fosse realmente apostar numa casa de aposta, como a maioria de vocês tem feito, e aqui a gente aproveita para dar um toque, para poder ajudar de alguma forma. Gostou do vídeo? Compartilha com os amigos, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta quem é a escalação ideal para você do Tricolor nessa noite de hoje. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.